Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Muito obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa. Nessa noite tão especial, tão linda, tão maravilhosa, tão abençoada, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos entregar, Senhor, cada propósito do nosso coração. Aquilo que temos orado nesta campanha, Senhor, nós estamos colocando diante dos Teus olhos nesse momento. E eu sei que durante a semana cada um tem se colocado diante do Teu altar e suplicado ao Senhor pela Tua misericórdia. Elas que são as causas de não sermos consumidos. E se renova para conosco a cada manhã. Por isso, nesta noite, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a exaltação, toda a glorificação, todo o domínio, Senhor, todo senhorio, todo império, todo comando pertence ao Senhor. E junto com tudo isso nós colocamos as nossas vidas debaixo da Tua autoridade e confessando que o Senhor é o único Senhor de nossas vidas. Que o Senhor é o objetivo maior do nosso coração. Sim, Deus, nós Te entronizamos em nossas vidas. Há um trono de glória para Ti dentro do nosso espírito. E o Senhor pode reinar, Senhor, livremente em nossas vidas. Queremos declarar o Senhor como a causa primeira de nossas vidas. E que toda a nossa vida, todo o nosso viver, ele circula diante do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Queremos declarar nossa adoração, o nosso louvor. Queremos declarar nossa dedicação. Porque para o Senhor nós somos feitos. Para o Senhor nós somos resgatados. Para o Senhor nós fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. O Senhor é o único propósito da nossa vida. Por isso reina sobre Tua igreja. Reina sobre as nossas vidas. Reina sobre cada família, Senhor. Estabeleça o Teu nome. Estabeleça a Tua vontade. Estabeleça a Tua soberania, Senhor. Estabeleça o Teu poder. Louvado, exaltado e glorificado é o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todos dizem amém. Glória a Deus o Pai. Glória a Deus o Filho. Glória a Deus ao Espírito Santo. Diga comigo, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: e eu sou o melhor de Deus. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra suas Bíblias no livro de 1 Reis.
capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 8 em diante. Acharam todos? Digam amém. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, profeta Elias, e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor seu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Aqui depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, e que peço ao Senhor que derrame da tua unção, da tua graça, uma unção toda especial, uma unção para vir revelar ao teu povo aquilo que o Senhor quer falar, quer ministrar em cada coração e em cada vida, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar-se. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse texto fala especificamente do profeta Elias. Da vida, pode sentar também, por favor. Esse texto fala especificamente do profeta Elias. Amém? E é uma passagem muito conhecida. Nós temos pregado aqui constantemente essa passagem, uma passagem de um milagre muito grande, né? Tremendo. Elias é um profeta de Israel, israelita, né? E Deus, como punição sobre Israel, ele mandou uma seca muito violenta sobre não só a nação de Israel, mas por nações que faziam parte daquela vizinhança, da vizinhança de Israel. E a cidade de Sidom também foi atingida por esta seca, né?
que é uma cidade dos fenícios, né? Foi atingida por essa seca também. Uma das coisas interessantes que essa mulher ela faz parte da pregação de Jesus. Jesus disse que quando houve aquela seca em Israel, o profeta Elias ele não foi enviado a nenhuma cidade, senão a cidade de Serepta, de Sidom, ali em Sidom, Serepta, para ser sustentado por uma viúva. Disse, a nenhuma viúva ele foi enviado, a não ser especificamente esta viúva. E o interessante é que Jesus, ele especifica, ele separa essa mulher, fazer parte da sua pregação, como se fosse uma providência de Deus na vida daquela mulher. Como foi, né? Havia uma seca de Israel, Elias estava à beira de um riacho, os corvos traziam carne e ele bebia água do rio. Mas secou o riacho e não teve mais água, e Deus disse, deu uma ordem para Elias, para ele ir para a nação vizinha, uma nação que até certo ponto era inimiga da nação de Israel. Vai lá, porque lá, Deus disse, eu ordenei a uma viúva para que te receba e sustente em sua casa. Isso é muito interessante, porque você começa a ver os planos de Deus na vida de uma pessoa. Qual a situação dessa viúva? Você vê qual era a situação dela. Ela diz para o profeta, olha, eu só tenho aqui na minha casa um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer aqui um bolo, um cavaco, né, um pão. Eu e meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Então ela estava no final. Aquilo para ela era terminal. Aquela mulher tinha plena certeza que ela ia morrer. Ia morrer de fome. Ela e o filho. Eles iriam morrer de fome. A gente não sabe, a gente não tem ideia o que essa mulher clamou a Deus. Para Deus simpatizar com essa mulher e mandar o profeta lá para ser sustentado por ela. Deus poderia mandar para qualquer pessoa, qualquer viúva, qualquer casa, e fazer também um milagre naquela casa. Mas Deus, ele separou essa mulher. Essa mulher não era judia, essa mulher ela não tinha aliança com Deus. Essa mulher não era uma adoradora de Deus. Era mulher que adorava a deuses estranhos, porque os fenícios adoravam a deuses estranhos. Mas Deus, ele simpatizou com esta mulher. Eu acredito que aquela mulher, Bispo Zé Carlos, ela se viu nesse aperto, ela se viu presa, ela com a certeza que ela ia perecer, ela clamou a Deus. A Bíblia não cita isso. Mas eu creio que aquela mulher, ela recorreu a Deus. Porque ela e o filho, talvez por ela não se importasse tanto, mas pelo filho ela se importaria. E ela clama ao Senhor. Ela busca ao Senhor. Embora não sendo judia. Mas, bicho, aqui não fala que essa mulher buscou a Deus. Realmente não fala. Eu estou dizendo que eu creio que essa mulher buscou a Deus. Se você vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quem era a mulher samaritana? Discriminada pelos judeus? Os samaritanos eram discriminados pelos judeus? Mulher era pior ainda. Veja como a coisa era, a cultura era. Mas quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e no meio da conversa ela diz assim, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então aquela mulher, embora fosse uma mulher discriminada tanto pelos judeus como pelos samaritanos, por que ela é discriminada? Porque ela era mulher
pegadora de homem dos outros. Está escrito. Jesus disse, vai lá, chama teu marido. Ele fez, não tenho marido. Disseste bem, nem aqueles outros. Outros. Eram seus. Então ela teve lá vários homens na vida dela. Tudo, pelo que Jesus citou, mulheres, homens de mulheres que não era dela. Mas ainda assim, aquela mulher, nessa condição de pecadora, samaritana, ela tinha uma noção de quem era o Cristo. E Jesus não foi uma mulher muito íntegra, uma mulher muito legal, foi aquela. E Jesus começou com aquela mulher. E foi aquela mulher que introduziu Cristo na cidade, porque a cidade de Samaria já tinha uma vez rejeitado Jesus. E ela entrou na cidade e disse, venham ver, um homem que disse tudo quanto tenho feito. Então as pessoas queriam saber, porque aquela mulher era famosa. E Jesus revelou a vida dela para ela. Aí o povo ficou curioso, aí recebeu Jesus por causa daquela mulher. Voltando para a pregação, a mulher de Sarepta, assim como a de Samaria, aquela mulher, ela tinha noção, no coração dela ela esperava o Messias, só que ninguém sabia disso, aquilo era ela, uma mulher de péssima índole, mas no coração dela, ela tinha esperança de receber o Messias. E a Bíblia não cita isso antes, só revela naquele momento. Aquela mulher de Sarepta, ela é interessante. Ela não disputa, ela não tem um diálogo com Elias. Ela não tem uma conversa de muito tempo com Elias. Elias só diz o seguinte, vai, me traz um pouco de água. Ela diz, vai lá pegar, aproveita, faz um bolinho para mim aí, para eu comer. Ela disse, vive o teu Deus, que sabia que ele era de Israel. Vive o teu Deus, que eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, farei um bolinho para mim e meu filho, vamos comer, vamos morrer. Mas ela tinha noção do Deus, daquele Deus de Israel. Ela disse, meu Deus, o teu Deus, o teu. Porque ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. E quem sabe se essa mulher em dado momento, ela não clamou, Deus de Israel, socorre a mim e a meu filho. E Deus no seu imenso amor, na sua imensa graça, Ele ouviu o clamor daquela mulher. Ele viu o desejo do coração daquela mulher. E Deus se apiedou daquela mulher. E Deus ouviu o clamor, a angústia daquela mulher. E Deus foi e enviou o profeta. Ele enviou o profeta e o profeta estava pronto. E o interessante é que Jesus, ele faz uma ressalva nesse texto. Que o profeta Elias não foi enviar a nenhuma viúva, senão a viúva de Sarepta. Sabe por quê? Nessa época, Jesus estava lá na glória, com o Pai. E ele viu isso. Se não foi enviado, ele sabia porque Deus enviou. O que eu quero dizer para você, meu filho, é que Deus não é um Deus de coletividade. Aprenda isso. Um dos atributos de Deus chama, Ele é todo poderoso, mas onisciência e onipresença. Eu sei que muita gente não crê nisso. Tem aquela turma que é deísta. Sabe o que é deísta? Deísta é aquele cara, é aquele pensamento aonde Deus criou o universo, criou os homens
e largou a bel prazer dos homens. Como disse assim, Deus não está nem aí para a sua vida. Viu? Não tem um ditado que diz assim, cada um por si, Deus por todos? O deísta não, cada um por si, cada um por si. Se matem, vá se acabando com o outro, arrancando os cabelos da cabeça, aquele que tiver um maior sobe na parede. Isso é um pensamento deísta. Deus, Ele não cuida de você. Deus não está nem aí para a sua vida. Pensamento deísta. Não, e tem muita gente que pensa assim. Eu me lembro quando você lê o texto de Isaías 40, você vê lá Deus simbolizando Israel e Judá, como se fossem duas pessoas conversando. E essas pessoas conversando, elas dizem assim, o nosso caminho passa de largo ao Senhor. O nosso caminho passa de largo. O que é passar de largo? Deus não vê a sua vida. Deus não se importa com você. Deus não está olhando você. E Deus, Ele interfere naquela conversa. Deus interfere naquela conversa. Por que dizes tu, ó Israel, e fala tu, ó Judá, que o meu caminho passa de largo ao Senhor? Olhe para as estrelas do céu. Só de noite, lá no interior, aí você vê lá tudo apagado. Você vê como é estrelado. Olhe, conte, veja as estrelas, são bilhões. Eu chamo cada uma pelo seu nome. Deus vê as estrelas, sabe o nome de cada uma delas. Por que dizes tu, Israel? Por que você pensa que eu não olho para você? Por que você pensa assim? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus não se cansa nem se fadiga, que dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Se você for na sua força, você cansa. Diz que os jovens correm e cansam, tropeça, cai. Sinal de juventude, sabe o que é? Sinal de correr na sua força, andar na sua força, na sua capacidade, no seu intelecto. Isso é a força humana. Vai correr, vai cair. Mas aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águia. Correrão, não se cansarão. Dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Então Deus vê cada pessoa. Deus não é um Deus da coletividade. Deus não olha para aqui e vê todo mundo, vê uma aglomerado de pessoas. Não é assim que Deus age. Para você que está me ouvindo pelo YouTube, Deus, Ele está olhando você como pessoa, como você, com seus problemas, com a sua situação, com as suas alegrias, com as suas decepções, seja lá o que for. Mas Ele vê você. Deus olhou aquela viúva de Serepta, como olhou a mulher samaritana, como olhou Zaqueu em cima de uma figueira brava, como deu atenção a Bartimeu, cego, no caminho. Como sentiu o toque da mulher que tinha aquela doença do fluxo de sangue. Esse é Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que te atende particular. Atendimento particular e personalizado. Então a onipresença de Deus, Ele consegue ver todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entenderam, gente? Isso acaba com o argumento deísta. Deus é o centro das nossas vidas. Então Deus viu aquela mulher. Deus, Ele viu a dor daquela mulher.
Porque quando ela fala profeta, você pode ver o tamanho da dor que aquela mulher está sentindo. Você sente quando ela fala, vamos comer e vamos morrer. Então a mulher sem esperança. Ela não tinha esperança. Eu e meu filho vamos morrer. A dor de eu e meu filho vamos morrer. E Deus, ele enxergou isso. Deus, ele viu isso. Se você vai para Serepta, e lá tem uma mulher naquela cidade, uma viúva, que vai lhe sustentar. Na verdade, o que Deus quer dizer é o seguinte: olha, aquela mulher vai morrer, mas eu estou ouvindo o clamor daquela mulher. Eu vou mandar para lá, para ela te sustentar com o que eu vou sustentá-la. O que é que quer dizer você com isso, igreja? É que Deus está olhando para você. Às vezes você tem aquela impressão que está sozinho, já reparou? Você tem aquela impressão que Deus te largou de canto. Já teve isso? Acho que todo mundo passa por esse perrenguezinho, né? Passa por isso. Né, irmã Araci? Está lá, irmã Araci. Araci lá, está rindo lá. Está com máscara lá e está rindo para mim. Consigo ver lá sorrindo. 92 já, né? 3 ou 4 ou 5. Daqui a pouco é centenária, meu irmão. Deus está te vendo, irmão. O trato de Deus com você é pessoal. Olha. É dele para você, de você para ele. Entende isso? O trato com você dele é pessoal. É ele e você. A conversa dele é com você. Não tem interferência de A, de B, de C, de D. É ele e você. Certo dia eu estava em um lugar e tinha um pastor ministrando, um pastor muito conhecido. Não sei se ele é vivo mais, porque isso tem mais de 20 anos. E ele já tinha uns 80, né? Homem de Deus que eu muito admirava, já foi. Mais velho que o bispo Elia já foi, né? Com 92. E tinha uma mulher assim, sentada. Ele andou, botou a mão na cabeça dela, pronto, botou a mão. Passou dor de cabeça? Ela disse, passou. Ela não falou nada para ele. Mas Deus mostrou a ele que aquela mulher estava com dor de cabeça. Ele botou a mão e ela ficou boa. Mas será que ele sabia como homem que ela estava com dor de cabeça? Não, irmão. Ali a particularidade de Deus. Para você ver como Deus, ele é pessoal com as pessoas. Às vezes eu estou aqui pregando e de repente sai uma palavra que é diretamente para o seu coração. Aí Deus diz, essa palavra é para você. É para você. Ele ministra no seu coração a fidelidade dele. Deus é fiel, irmão. Amém? E sua fidelidade não tem fim, irmão. Aleluia. E a mulher, sabe o que ela fez? Ela deu a desculpa. Mas ela fez uma coisa interessante. Uma coisa que muita gente não faz. É obedecer a Deus. Se vá lá, faça primeiro para mim. Às vezes, irmãos,
Olhe bem, se aquela mulher, ela não obedecesse o profeta, ia morrer ela e o filho. Ela obedeceu o profeta e o filho dela ainda morreu. Elias que ressuscitou o filho dela, o profeta. Então Deus já mandou o profeta ali para exaltar aquela casa. E é muitas vezes o que Deus quer fazer com a sua casa, quer fazer com você, exaltar a sua casa. Se aquela mulher não obedece de primeiro profeta, se ela não ouve o profeta, o futuro dela seria totalmente. Nós contaríamos a história dela assim. E ela e a viúva não obedeceu o profeta. Li aqui assim: a viúva não obedeceu o profeta e ela adoeceu. E ela fez um cavaco, comeu ela e o filho. Logo depois disso, eles morreram porque acabou a farinha e acabou o azeite. Tudo isso porque não ouviu a palavra do profeta. Essa seria a história. Mas essa história seria contada por causa da desobediência. De não ouvir a voz do Senhor. A história seria diferente. A história seria outra. Seria um outro momento. Mas a de sorte dela, né? Para a alegria dela, para a felicidade dela e do filho, ela ouviu a voz do profeta. Vocês entenderam? Entenderam? Estou falando com vocês. Jesus chama a igreja de igreja. Jesus na igreja tem pastores e ovelhas. Você está vivendo uma época onde os crentes têm tomado decisões sozinhos, sem consultar os seus líderes. Ovelhas, isso é direto, a gente vê por aí. Eles não consultam os seus líderes. Eles tomam decisões. Essa relação ovelha, pastor-ovelha, você que está me ouvindo, quem estabeleceu isso no mundo? Não foi eu, não foi o pastor mais famoso desse mundo. Foi Deus, foi Jesus. Isso não é uma coisa inventada para alguém querer desconstruir hoje. Esse negócio de pastor, de ouvir pastor. Quando alguém ficar falando assim, essa pessoa, irmão, considerar com o diabo no couro. Acredite. Mas pastor, tem muito pastor errado. Tem sim, com certeza. Mas isso não te dá o direito de desconstruir algo que Deus construiu. Algo que Deus fez. Algo que você não tem esse direito. Vai estar errado lá. Mas não tem esse direito de desconstruir algo que Deus construiu. O que estou falando para você é que Elias era o profeta. E toda a felicidade daquela mulher estava totalmente dependente dela ouvir ou não a voz do profeta. A vida dela, Deus colocou, não foi na mão do profeta, na mão dela. Pelo ato de obediência. A obediência, ela gera bênção. Desobediência gera maldição. E você vai ver esse exemplo lá na Bíblia. Lembra de Caim? Foi o que Deus disse a Caim. Olha, se você me ouvir o que eu estou falando, dê atenção, você vai se dar bem. Mas se você não me ouvir, o pecado vai dominar sobre você. Você vai dar fruto do pecado. Caim teve duas escolhas. Nunca diga que Caim não teve escolha. Ele teve escolha e foi avisado por Deus. Só que ele escolheu o lado ruim da coisa. Desobedecer. A viúva de Sarepta, ela obedece. Ela não contesta o profeta. Ela só, de início, ela argumenta
que vai fazer aquela comida e vai morrer. Mas o profeta diz o quê? Faze assim, primeiro para mim, depois para você e seu filho. E o Senhor manda te dizer que a farinha da sua panela não vai acabar e o azeite também não vai acabar até que chova na terra, até que chova. E ela fez assim, e ela fez o bolo para o profeta, levou, imagine só, ela faz a comida do profeta, ela leva, quando ela volta, o que é que ela encontra? A botija cheia de azeite, a farinha, a panela cheia de azeite, e ela vai fazer bolo, e ela enche, bota em azeite, ela esbanjou aquela mulher. Quanto mais ela botava azeite, quando botava assim, a garrafa estava no pescoço. O azeite não acabava, a farinha não acabava. Você sabe que tem gente que não acredita em milagre? Tem gente que não acredita, não. O senhor acredita nas coisas quando vê. Eu estava ontem conversando com uma pessoa sobre milagres, das pequenas coisas de Deus. Um certo dia, fui botar gasolina no carro. Isso tem muito tempo. Eu tinha outro carro azul, o Civic, né? Já tinha um bocado de tempo na minha mão, né? Um carro que levei quase 10 anos com ele, né? E aí, eu fui botar gasolina no posto ali na paralela. Eu botei gasolina e saí com a família. Estava eu, minha esposa e meus filhos no carro. E nesse trajeto, eu esqueci da tampa do tanque de gasolina. Aí eu parei o carro mais na frente do acostamento, estava condição. Liguei o alerta e voltei para pegar no posto. Andei assim uns 200 metros e voltei, andando, né, pelo acostamento. E eu já vinha com aquela sem esperança. Eu não tinha esperança. Porque eu botei o carro em cima do carro, aí então ele caiu. Então o carro passou por cima e despedaçou com a tampa. E eu voltei. Aí perguntei ao pessoal, os fretistas, eles disseram, não achamos não. Aí Deus me guiou ele para o meio do asfalto. A tampa da gasolina, sabe que ela é grossa em cima e fina, a parte que entra, né? Encaixa na boca do tanque, é fina. Então a tendência é ela rolar no meio do asfalto e ainda ficar deitada. Ficar deitada. E quando olho para a tampa está em pé assim, ó, a boca fina para baixo, em pezinha. Não, essa aí não. Alguém botou esse negócio aí. Sim. Meu irmão, aí para você quebrar aquele espírito de credulidade, quando cheguei em casa, peguei a tampa, eu joguei 10 vezes para cima. 10 vezes ela cai deitado. O nome disso é probabilidade. Para ela cair e ficar em pé, ela tem que cair, bater e ficar. Ela não pode quicar para um lado nem para o outro. Se for o Senhor. As pequenas coisas. Quem se lembrará do dia das pequenas coisas? A Bíblia fala assim. A Bíblia fala dessa maneira. Então aquilo para mim foi um grande milagre. Embora uma coisa pequena, mas por eu ver que a estatística matemática dela ficar em pé era quase que impossível. Então eu criei no Senhor ali, naquele momento, que foi Deus que fez aquele milagre. Mas Deus vai se importar com a tampa de gasolina, meu irmão, do tanque. Eu podia perder e comprar uma, mas Deus se importou com aquela. Aí Jesus diz assim, para a gente não andar ansioso com nada, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, por nada. Só olhe para os lírios do campo.
Hoje está bonito, lindo, e amanhã morre. Passa o sol, queima, seca. Olhe as aves do céu, os passarinhos. Tem algumas traduções que falam pardal. Porque o pardal é um bicho que tem lugares, aquele passarinho, que ele é exterminado. Pardal. E Deus alimenta os pardais. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Deus se olha para um passarinho, se Deus olha para uma flor do campo, Deus não pode olhar para você? Será que Deus não está te vendo? Será que Deus não está te olhando? Será que Deus não está te enxergando? Claro que está. Mas às vezes acontece, as pessoas se sentem tão indignas, tão sem importância, tão zero à esquerda, que acha que Deus não vê. Lembra de Bartimeu cego? Jesus passou, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nome dele como era? Bartimeu, né? Não, o nome dele não era Bartimeu. O pai dele que era Timeu. Ele não tinha nome. Filho de Timeu. Era uma figura desprezível. E quando Jesus passou, não, para de gritar, rapaz. Jesus, tem alguém me gritando aqui. Traga ele para mim aí. Jesus curou Bartimeu. Você acha que Jesus passou por ali por acaso? Você acha que foi um acidente? Jesus passar por ali foi um improviso? Não, irmão. Aquilo foi um encontro marcado pelo Pai. Jesus disse: eu faço sempre o que o Pai me manda. Ele faz sempre o que o Pai manda ele fazer. Deus estava de olho em Bartimeu. Deus já estava no Bartimeu. Será que Deus não está te olhando? Será que Deus não está te enxergando? Aí você pode perguntar: mas se Deus não está me enxergando um bicho, por que Ele não faz alguma coisa? Porque Ele diz assim: clama a mim e respondeste-ei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus de todo o vosso coração? Tem? Você tem entregado realmente toda a sua vida a Deus? Direção de tudo que você faz, que você vai fazer, que toma a decisão, tudo. Você tem entregado na mão dele? É isso que ele quer dizer para você. Todo o coração. Essa mulher aqui, você não sabe a questão dessa mulher. Mas ela é tão importante que Cristo, ele cita essa mulher. Ele diz: aquela mulher, a viúva de Sarepta. A Elias não foi enviado a lugar nenhum, senão aquela viúva e daquela cidade. E tinham muitas viúvas, irmãos. E quantas morreram de fome? Porque Deus não socorreu a todas. Sabe por quê? Porque aquela viúva, ela tinha uma noção de Deus. Ela disse: o teu Deus sabe que eu vou fazer aqui é para mim e meu filho. Vamos comer e vamos morrer. O que é que ela está dizendo? Seu Deus sabe. Seu Deus está me vendo. Seu Deus está me enxergando. O seu Deus está me olhando. Seu Deus sabe da minha vida. Seu Deus sabe a dor que eu estou passando. Seu Deus sabe a dificuldade que estou passando. Glória a Deus, aleluia. E ela obedece, irmãos. Olhe para seu irmão e diga assim: obedecer a Deus
é tudo. Deus olhou a necessidade daquela mulher, a necessidade da vida e a necessidade da casa. O suprimento da casa, o cuidado, o zelo de Deus por aquela mulher. Foi algo muito bonito. Olha para você. O que é que está passando você? O que é que você tem? Qual o seu problema? Qual a sua questão na corrente do óleo da unção? Nessa campanha do óleo da unção? O que é que você tem colocado diante do Senhor? O que é que você tem colocado diante do altar do Senhor? Você tem colocado diante do altar? Você tem tido confiança? Você tem buscado de coração o Senhor? Você não precisa me contar. Você não tem que me falar nada. Porque é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está te vendo. Ele sabe o que está passando. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua luta. Ele sabe. Às vezes você pensa que Deus está longe de você. É verdade? Pastor, Deus está longe de mim. Não, Deus está no mesmo lugar. Você que se afastou. Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você se afastou. E chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Deus, Ele se importa com sua felicidade. Deus se importa com o seu bem-estar. Deus se importa com sua satisfação de vida. Você pensa que Deus não vê, pensa que Deus não olha, lei do engano. Deus está vendo cada... Aliás, Deus vê até o que vai acontecer depois. E já vai preparando as coisas. É que Deus é bom, Deus é maravilhoso. O cuidado, o zelo dEle pela vida dos seus filhos é muito grande. Irmão, entenda o seguinte: você tem emprego para se dar a você mesmo? Tem? Não. Você tem saúde para se dar a você mesmo? Não. Você tem vida para se dar a você mesmo? Você não tem nada para se dar a você mesmo. Mas a Bíblia diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é dele. Deu para entender? Você tem que ir a quem tem. Eu vou buscar o político fulano que tem, não vai não, que ele não tem. Vou buscar, você foi, se decepcionou. Não tem para te dar. Vou buscar a pessoa que ele tem para dar. Não vá que você vai decepcionar. Mas confie em Deus. E Deus fala, não confies nos príncipes. Quer dizer o quê? Que o príncipe não merece confiança. Mas confie em Deus. Deus é o ponto alto da sua vida. Deus está no topo da sua vida. Nós vamos orar, viu, gente? Então você vai, como todo sempre, vai sair do seu lugar, vai trazer aqui o seu pedido de hoje, botar ali, no óleo ungido, e nós vamos orar por você. Ok? No momento que você vier, você traz o seu dízimo, sua oferta normal, que você oferta normalmente. Você não está comprando, nem comprando nada de Deus, que você não tem condição de fazer isso. Né? De graça recebe de Deus, viu, gente? Amém?
Aí você vai colocar diante de Deus o seu pedido. Você acha, tem gente que diz, eu colocar, já orei a Deus, que não sei o quê. Você orou pela sua causa hoje. Você orou ontem. Você orou antes de ontem. Antes de ontem, aí você... Então, essa campanha é para direcionar você para aquilo que você tem que colocar diante de Deus. Para você ser perseverante naquela questão diante do Senhor. Jesus diz, perseverai em oração. O que é perseverar? É continuar insistindo constantemente até que o Senhor abra as portas, né? É assim, perseverar é isso. Até que Deus abra as portas, a gente vai orar e buscar o Senhor, para o Senhor fazer o milagre. Amém? Então você que está aí nos ouvindo, pelo canal do YouTube, se você tem uma questão diante de Deus, imagine agora que você está entregando esse pedido aí na mão do Senhor. Amém? Ou você pode vir aqui na igreja e mandar trazer o seu pedido e botar aqui, que a gente vai botar no azeite e vamos orar por você, pela sua causa. Venha, não dê descanso ao Senhor até, a Bíblia diz, não me dê descanso, até que eu ponha Israel por louvor aqui na terra. Então você tem que continuar insistindo em oração com Deus, até que as pessoas louvem, adorem, glorifiquem, exaltem o nome do Senhor pela sua vitória que Ele deu. Seja perseverante. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Pode levantar, vamos lá. Fazer o ministério aqui em nome de Jesus. Você que está aí nos ouvindo aí pelo canal, vamos orar daqui a pouco por você também. Você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, faz a fila aqui assim. O ministério vem logo aqui. Viu que tem, vocês têm que orar pelas pessoas. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Peraí, chama ele aí. Peraí, aqui, deixa eu botar para vocês. Cara, tá livre aí já? Pode ir o povo? Então podem ir agora, à vontade.
Aleluia. Glória. Estenda as mãos para cá e vamos orar. Eu quero que você que colocou o seu pedido aqui, se você quiser ajoelhar, questão sua, quiser ficar de pé, como você quiser ficar, fique à vontade no Espírito de Deus. Amém? Nós vamos orar pela sua vida. A igreja toda estende suas mãos para cá, ministério. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento nós oramos, Senhor, pelos pedidos de cada pessoa que foram trazidos ao teu altar. Nós apresentamos ao Senhor por uma questão de fé e de confiança em Ti. Eu sei que o Senhor sabe o que está escrito aqui de cada um, mesmo antes de cada um escrever. Mas a gente fala para cada um escreva, para exercer fé. Jesus disse: até agora não pediste nada. Pede para que a vossa alegria seja completa. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, abre. E a quem bate, se abre. E que se nós temos natureza pecaminosa, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então nós cremos, Deus, que o Senhor está olhando, enxergando e ministrando na vida de cada pessoa aqui dentro, contemplando o que eles pediram, o que eles suplicaram, o que eles colocaram diante do teu altar. E o Senhor, a quem pertence todo o universo, todas as coisas estão debaixo das tuas mãos, tanto coisas materiais como coisas espirituais. E o Senhor tem o poder de dar a todos segundo a tua soberana vontade e a tua palavra. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor visite cada um dos teus filhos e venha conceder aquilo que eles têm colocado diante do teu altar. Se é um pedido em relação à família, se é um pedido em relação a uma enfermidade que quer cura, se é um pedido, Senhor, em relação ao emprego, uma situação financeira, Deus, seja de qualquer forma e de qualquer pedido que essas pessoas têm colocado diante do Senhor. Pai, atende. Pai, contempla. Pai, vê em nome de Jesus. Traga a cura. Traga a restauração. Traga a condição. Faça um milagre na vida dessa pessoa. Se for uma libertação de forças malignas, liberta, Senhor. Traga alegria sobre essa pessoa. Traga a tua graça, a tua presença restauradora, curadora, fortalecedora, a tua presença consoladora, a tua presença que cura, que restaura, que levanta, que ergue. Pai, eu quero profetizar a tua bênção, a tua cura, a tua restauração sobre a vida de cada pessoa. Que você nesse momento, em nome de Jesus, se aposse, tome posse daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todos dizem, nós concordamos com esta oração
E ligamos na terra e no céu a resposta desta oração. Também, ó Deus, oramos pelos dízimos e ofertas. Recebemos com ações de graças. Quebramos toda consagração e maldição desse dinheiro a toda entidade maligna e consagramos a Ti. E abençoa cada pessoa que orou, cada pessoa que iniciou, que ofertou, com bênção de prosperidade e de provisão. A palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para dar muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou que você pensa. Essa é a bênção que eu abençoo a sua vida de prosperidade e provisão em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.